Fala galera, vamos iniciar agora mais um CF1cast e o programa de hoje está muito bom, cara, porque eu tô com o nosso querido Major Frazão. Ele é raiado, tá? CFO, né? Passou ali no CFO, mas antes disso foi garçom, pais lavradores, é uma história muito bonita. E eu tenho certeza que você vai também se emocionar também ao longo desse episódio, tá bom? Vou passar agora a palavra para o nosso querido raiado Major Frazão, para ele se apresentar e a gente iniciar o nosso papo. Major Frazão, dá uma galera aí, dá um oi para a galera, se apresenta também. Então, olá galera do One Cursos, né? Agora, CFO One, né? Então, eu vou ter que me acostumar com o nome, né? Voltado para o CFO, e eu acho que isso é bem bacana, né? Porque a gente acaba pegando um público de fato que tem interesse, tem vontade e se prepara, né, para alcançar seu objetivo. Então, assim, para falar um pouco de mim, né? Já conversou tanto, né? Então, já deu um podcast, foram 2 horas de conversa, né? Pois é, não é? Então, assim, mas eu acho que a gente precisa focar, né, nesses jovens, né, principalmente que buscam um serviço público, né, que esperam um dia poder contribuir para a construção de uma sociedade, né, que esteja, de fato, voltada, né, para ajudar o próximo, né, que esteja, de fato, compromissado com o serviço público, né? A gente vê, às vezes, que tem muita gente que quer ser concurseiro, quer passar em um concurso, mas apenas por passar, né? Ele quer o salário, mas ele não quer, de fato, se imbuir da competência e responsabilidade, né? Sim, é muito comum isso. Eu já conheci pessoas, né? Porque aqui a gente tem 2 tipos de turmas, né? Nós somos específicos para medicina e específico para CFO. A turma CFO é só para quem quer CFO e a turma média é só para quem quer média, mesmo a gente não mistura, né? E eu já ouvi de gente que falou que eu perguntei assim, né? Por que você quer medicina? Porque eu me acho linda de branco. Né? Aí eu fiquei pensando assim, cara, uma profissão tão linda que é a medicina, que é salvar, é curar, tem missão, porque assim, né, se a gente for levar lá para o cristianismo, né, a cura é um dom de Deus, né? Então, quando o médico está lá operando, ele está emprestando as mãos para Deus, né? E a gente já ouviu tantos relatos de tantas pessoas que vivenciaram milagres, né, de cura, onde não havia mais possibilidades humanas da cura, né? Então é uma profissão muito linda e assim também é a profissão também do policial. O policial, ele ajuda a sociedade, né? A gente estava conversando aqui ainda agora, você falou, né? A polícia militar, o papel dela constitucional é preservação da ordem, né? E aí quando você vai pro dia a dia, você vai pra rua, o que é a preservação de ordem ali no dia a dia, né, cara? É realmente atuar com famílias. São seres humanos, né? Então, a gente percebe que no nosso papo, né, conversando aqui antes, né, a polícia para ti é também mais do que vocação, é também missão, né? Tu me falaste que teu pai foi policial, primeiro foi lavrador, né? Eu queria até fazer uma pergunta para ti interessante, para depois tu poder falar sobre o que a gente estava conversando aqui, que é vocação e missão, que eu acredito muito nisso. A minha vocação e minha missão é aqui no curso, foi o que Deus escolheu para mim, e eu tento também fazer meu papel como ser humano e social aqui através do curso. Muitos alunos do CFO têm dentro da família alguém de farda. É o teu caso também. Também, né? Me explica um pouco disso aí. A gente vê muito isso, cara. A Cabo Seixas vê que também tem essa situação. E aqui na nossa turma é lotado de gente que de uma certa maneira cresceu, conviveu, né? Agora tem o teu sobrinho aí, sim, que pra ele tu é um ídolo, né? Ele é teu fã ali, tu é o raiado, mas ele quer seguir a carreira. Me explica um pouco sobre isso aí. A inspiração da polícia para muita gente é isso? Como é que funciona? Eu acredito muito nisso, né? Porque hoje o que a gente percebe às vezes que os meios sociais têm lançado, né, alguns padrões de referências, mas infelizmente não são tão bons, né? Vamos dizer assim, quando eu digo por quê? Porque não são alcançáveis por todos, né? A gente sabe que existem meios legítimos para se alcançar, né, aqueles fins sociais. E hoje, às vezes, a gente tem... eu lembro daquele boom, né, que todo mundo queria ser jogador de futebol. Mas espera aí, se todo mundo for jogador de futebol, cadê o médico? Neymar, né? Cadê? Não, eu falo até bem antes, né? A Copa de 98, ali eu criancinha e tal. Então a gente percebe, Ronaldo, né, que a gente tem essa hipervalorização, às vezes, de uma profissão, né, ou às vezes de um status.
e a gente acaba esquecendo de valorizar outros, né? E eu acho que a gente precisa começar a repensar isso, né? Existem infinitas referências que são muito boas e a gente precisa segui-las, né? Tanto no meio policial, né? Quanto na própria medicina, né? A gente percebe que, infelizmente, hoje nós temos profissionais que estão na medicina porque foram por conta do salário, né? Mas não se encaixaram, acabaram não gostando e ficam profissionais frustrados, né? Acabam não atendendo como deveria. Quando é completamente diferente quando a pessoa vai, de fato, por vocação, né? Então, se você ama o que você faz, você não trabalha um dia da sua vida, né? Então, eu acho que isso para mim é muito importante, né? Hoje, como policial, né, eu me sinto, de fato, encaixado, né? Porque a gente sai para a rua, a gente mantém contato ali com a sociedade. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, né? Como eu te falei. Então, eu fui garçom, né? Trabalhei na praia, né? Como garçom, trabalhei, para quem conhece, Majorasca, Pizza One, o próprio Maracangalha, né? O restaurante Maracangalha, trabalhava nos eventos na época do Marafolia e tudo isso, assim, me ajudou muito, porque hoje eu sou policial militar e talvez a pessoa não tem nada a ver, né? Garçom e polícia militar tem muito a ver, né? Porque é contato com pessoas, né? E às vezes com garçom a gente teria que ter um tato, né? Porque cada pessoa é uma, né? E a gente precisa saber individualizar esse atendimento e esse aprendizado me ajudou bastante, porque hoje como policial militar eu trago isso, né, para a minha profissão e eu consigo manter esse contato, né? Individualizar esse tratamento e saber quem é quem, né? E isso me ajudou bastante. Eu até brinco, né? Que eu digo que assim, hoje a bandeja é outra, mas eu continuo como a bandeja, né? Eu continuo servindo como profissional, né? Sim. Como militar, como policial. Muito bacana. A tua fala, né? Você foi garçom, né? Você foi garçom, cara, e você conseguiu passar num dos vestibulares mais difíceis, né? Os vestibulares mais difíceis daqui do nosso estado, Medicina e CFO. Garçom passou para CFO. E hoje tu é da Rotan, né? Serve de inspiração, cara. A tua história serve de inspiração. Tu me falou que teus pais eram lá da lavoura, aí teu pai passou no concurso e tudo mais. E aí tu conseguiu chegar numa patente maior que a dele. Porque tu entrou já pro CFO, né? Então tu já conseguiu chegar num nível. E isso deve ser muito bacana. Teu pai tá vivo? Tá sim. Tá. Meu pai, quando eu nasci, né? Ele tinha 18 anos. Né, e minha mãe tinha 15. Novo. Era. Então, assim, é uma história mesmo. Se eu for contar, tem muita coisa, né? Mas, assim, meu pai, eu sempre tive ele como referência, né? Mas se a gente for falar mesmo sobre a minha história, eu quase não vi meu pai, né? Porque o meu pai, ele trabalhava, né, o dia todo e à noite ele trabalhava como entregador de pizza para complementar a renda, né? Então, assim, como a gente veio de uma família muito pobre, então o papai lutava muito, né? Quando criança eu sentia muito isso, né? Porque eu queria meu pai ali mais próximo e tal, e essa ausência, né, durante algum tempo, doía bastante, né? Mas depois que eu comecei a adentrar na fase adulta, eu comecei de fato a entender, né? Que tudo que ele fez foi por mim, né? Para que ele pudesse me dar... É filho único? Não, eu tenho uma irmã também, né? Condições melhores. Até te falando, né? Eu fui o primeiro da minha família ali a ser formado, né? A buscar essa formação. Na família do meu pai, né? Até tinha, né? Algumas pessoas que se formaram, tinha médicos, né? Mas na família da minha mãe, não. Lá, quase todo mundo era muito, muito pobre, né? Vivia em condições mesmo sub-humanas, né? Mas assim, o que não faltava na família da minha mãe era amor, né? Eu sempre, eu acho que digo isso, né? O meu avô, até uma cesta básica, se for dar para ele não quer porque não foi dele, né? Ele quer, de fato, se manter com o suor, né? Conquistar. E assim, eu achei isso, eu trago isso, né? Eu acho que isso é muito bacana. Hoje em dia, né? Podemos dizer assim, financeiramente talvez eu não seja, né? Mas eu sou muito feliz com tudo que eu tenho, né? Às vezes essas conquistas, por vezes, são doloridas. Nada para mim foi fácil, né? Da primeira formação, então eu terminei o segundo grau em 2001, né? Na época, o pessoal até falaram, aí, bora estudar, bora fazer o CFO e tal. Eu lembro de alguns professores, né? Eu tinha muita afinidade com exatas, né? Falando que também é professor de física, então eu aprendia com muita facilidade, né? Só que aí eu não fiz nada na área de exatas, né? Então, eu lembro de um professor, Oberdan, né, de matemática. Graduou em Direito, né? Sim, eu sou bacharel, né, em Segurança Pública, é o CFO, e Direito também, né? Então... Tua mãe trabalhava?
Mamãe, assim, ela trabalhou só em casa de família, né? Até que casou com o papai e ela se dedicou integralmente, né? Pra Então, antes gente. dela cuidar dos filhos, ela era empregada doméstica. É Isso. isso. E aí conseguiu fazer o filho ter 2 graduações. Sim. CFO e Direito. É. Ela deve ter muito orgulho, cara. E assim, hoje... É doutor. Meu hoje, filho é doutor, né? Assim que fala no interior, né? É mais ou menos isso. Hoje eu fico pensando, né? E assim, eu quero continuar estudando, né? Então, assim, eu já fiz 4 pós, mas eu sempre quero tentar algo mais, né? Fazer um pouco mais, porque a gente sabe que é um legado, né? Essa produção de conhecimento, aquilo que a gente consegue, né, apresentar, né, para a posteridade, né? As nossas ideias, o que a gente pensa, o que a gente acredita, eu acho que isso é muito importante. Eu vou falar um negócio aqui, eu vou te livrar dessa culpa aí. Ó, interessante, né? A gente tá vendo aí o que aconteceu no Rio de Janeiro. Isso aqui é fala minha, eu vou te deixar livre disso. Isso aqui é fala minha. Se quiser cancelar, cancela eu. Tá vendo o que aconteceu no Rio de Janeiro? E o que a gente ouve a mídia falar é que não tem estratégia, é que não tem raciocínio. E fica passando que a polícia é composta de pessoas acéfalas. A gente está diante de um cara que ele é graduado, ele fez o curso de formação de oficiais e é formado em Direito e tem 4 pós-graduações e é da Rotan, ele é raiado. Então, meu amigo, antes de pensar, você aí que fica só gravando coisa e decorando texto aí da mídia aí e criticando quem vai lá resolver o problema, experimenta viver a realidade, tá bom? Porque o cara aqui, ele não tem nada de burro, tá? O cara era garçom e decidiu, meu amigo, viver a vida pública aí, ó, como policial, o homem que preserva a ordem. Então, foi aqui um desabafo também, porque eu acho muito idiotice que postam aí na mídia, nessa mídia aí, que eu vou falar também vendida, corrompida, safada. Então, voltando pra cá, não foi você que falou, fui eu, né? Te livrei dessa, porque, claro, você não pode fazer algumas declarações porque você é funcionário público, né? Você tem lá a Secretaria de Segurança Pública que você tem que responder, mas eu falei. Beleza, então. Então, em primeiro lugar, quero te dar os parabéns, meu amigo. Você tem uma carreira maravilhosa, filho de empregado, seu pai da lavoura conseguiu ser policial, e aí honrou o ofício que sua mãe logo depois seguiu, que foi ser dono de casa, que é um ofício. Foi até tema do Enem, há 2 anos atrás isso, cara. E aí você honrou o esforço da sua mãe e do seu pai. Pô, isso é maravilhoso, isso é o sonho de todo pai. Você conseguiu ter ali seus 2 diplomas, né? Lá no interior se chama de doutor. Meu filho é doutor. Meu filho se formou, tem um canudo e tudo mais, né? Sim. Cara, tua mãe deve sair falando de ti aí pra... quando encontra os outros, aí tem 4 pós-graduações e ainda é da Rotan, que também é um grupo, né, de operações especiais muito respeitado, né? Assim como o Choque, assim como o BOP também, é uma carreira muito massa, cara. Ó, você já tem minha admiração, bate aqui, meu filho. E ainda é cristão, né? E ainda tem uma missão especial também, que a gente estava conversando há muito tempo, que a gente podia até falar sobre isso aqui agora, sim, né? Sim. Que é esse papel social, algumas atividades, algumas ações sociais que você executa lá pela polícia também. Zé, tu pode falar? Posso sim. Beleza. A gente estava conversando sobre uma ação de Natal que você sempre fez. Conta um pouco pra galera aí também, até para que a gente possa lançar, de repente, a partir de agora, alguma ação aí em parceria também. Já estou aqui deixando aqui que isso daí, meu amigo, isso aí eu amo fazer isso. Eu acho que eu aprendi uma estratégia que foi super interessante, né? Então, eu gosto muito de ouvir, né? As pessoas também falam bastante, né? Mas também gosto muito de ouvir, né? E vez ou outra eu acabo conversando com alguém, chega uma informação, né? E eu lembro que em 2016 a gente estava conversando. Éramos 4, eu acho. A gente conversando ali, fazendo, né, algumas coisas do serviço. E alguém falou, né, que iria fazer uma doação em determinada localidade. Eu falei, pô, bacana. Então eu vou ajudar também, né? Aí eu só sei que os 4 acabou definindo que ia, né, fazer a compra lá, né, da cesta e do material para fazer a doação. Aí eu comecei a refletir sobre aquilo. Poxa, se nós 4 sentamos, conversamos e conseguimos, né, mudar ou fazer a diferença na vida de alguém, será que a gente não consegue fazer uma campanha, né? Aí a gente pegou, chamou de novo os 4, a gente, vamos tentar fazer uma campanha. Vamos. E a gente fez uma campanha durante 2 anos, a Rotan, né, fez a entrega desse material, né, a gente encontrou ali
algumas localidades que inclusive foram direcionadas pelos próprios policiais, né, no patrulhamento, identificou, né, um local que tinha pessoas, né, vivendo em condições subhumanas, e a gente foi lá e fez essa doação, né. Nós não temos nem registro, né, desse período, né, mas a memória, né, esse recurso oral é interessante, porque hoje a gente pode falar do que aconteceu, e depois disso a gente começou, de fato, né, a buscar fazer uma ação um pouco mais organizada, mais planejada, né, e a gente fez 5 edições, né, foram a que foram de fato formalizadas, né, que a gente conseguiu e tem os registros até hoje, e eu estou pensando de fato, né, em tentar fazer esse ano. A gente lançou, né, mas infelizmente a gente está com a nossa base em reforma, a gente não tem um local adequado para guardar, né. Até conversando aí, Henrique, né, se colocou à disposição e eu fico muito feliz, porque eu Já acho... tem 2 sedes para receber aí e a gente também vai doar, é claro. E, O curso One também vai fazer doações e a gente pode pedir para os alunos também fazerem. Mas posto de coleta, se você precisar, já tem 2 locais aí garantidos para receber. então, assim, eu acredito muito nisso, né, e eu agradeço muito. Eu não tenho como não falar do Coroadinho, né. Eu comandei o 42º Batalhão, quando ainda era a 3ª Companhia, e ali eu conversava muito com a comunidade, né? Não apenas com lideranças locais, mas com transeuntes, às vezes, com pessoas. Eu chegava, estava com a viatura, passava, olhava, vamos encostar. Conversava com o comerciante, conversava. O que você está achando, né, da Polícia Militar? Você sentiu alguma mudança, né? Eu queria, porque assim, era a minha primeira experiência como comandante de fato, né? Eu queria ver, poxa, eu estou fazendo tanta coisa, são tantas estratégias, né, que a gente está aqui colocando em prática. Será que a sociedade está sentindo alguma coisa, né? Porque uma coisa são os resultados que tu mostra para a Secretaria de Segurança Pública. A galera lá que quer ver os resultados, tem o mapa, tem os números, tem os dados, tem os gráficos, né? Aí uma apresenta lá. E outra coisa é o que a população Sim. recebe ou diz e como tá vendo, né? Interessante essa tua E assim, visão aí. eu tinha essa preocupação, porque assim, para mim, os números, né, por mais que eles demonstrem ou nos dêem um norte, né, do que está sendo feito, tem muita informação que não está ali, né? Então, nós temos as cifras ocultas que não aparecem, né? Nós temos, de fato, que buscar, né, pelo menos eu penso assim, como profissional, né, verificar o que, né, que a sociedade, de fato, né, percebe, né, qual é a sensação dela, né, se de fato, né, tem melhorado. E assim, às vezes eu ouvia algumas coisas e o que eu ouvia eu colocava em prática, né? Às vezes a comunidade ela sabe o que ela quer, às vezes ela sabe o que ela precisa. E se a gente conseguir, né, ali formar uma escuta ativa, né, a gente consegue implementar, né, ali aquelas informações no próprio policiamento, né? Tanto que algo simples, né, que a gente pode já trazer. Eu cheguei e parei com os policiais, a gente fez uma reunião e conversou com as equipes operacionais. Como é o nome do comerciante de tal local? Isso eu não sei. Como é o nome? Você está há quanto tempo aqui no Coroadinho? 2, 3 anos. Isso não pode. A gente precisa, né, conhecer as pessoas, né? Não apenas, eu falei um comerciante porque acaba, a gente tem uma referência, né? Mas a gente precisa entender quem é cada um, né? Quem são as pessoas, porque quando você entende a realidade, a gente começa a intervir, né? Como polícia militar atuando na preservação da ordem, né? E também na prevenção dos crimes, a gente vê que existem pessoas que estão em situações que, de certa forma, podem ser propensas, né? Para que no futuro ela venha a cometer um delito. Então a gente percebe, através de condutas desviantes, a gente já começa a orientar, a conversar. É como se fosse um filho em casa, né? A gente percebe que o filho às vezes traz alguma coisa ali, né, na mochila que não é dele. Você precisa parar, precisa conversar, precisa orientar, para que lá na frente eu não tenha um problema maior, né? E muitas estratégias funcionaram, né? As ações sociais, como a gente estava conversando, elas funcionaram. Às vezes a pessoa, olha, eu queria me aproximar, mas eu queria fazer, né, uma denúncia, né? Mas qual é a denúncia? A gente começava e a gente também, de certa forma, educava, né? E se educava, né? Porque às vezes eu achava que algo dava certo, né, como profissional, e a gente percebia que não dava certo, não tinha resultado. Né? A gente fazia um policiamento, eu vou deixar uma viatura aqui, eu vou fazer um patrulhamento por ali,
mas não tinha resultado algum. E a própria comunidade disse, eu não sei por que essa viatura anda 3 ou 4 viaturas, eu tenho uma área, eu preciso. Então, é muito importante, né, poder ouvir as pessoas. A gente sabe que... É interessante tu falando, porque a gente ouve muito lá no Rio de Janeiro que o chefe da boca, o dono do morro, é assim que eles falam, né? Eles desenvolvem um papel social. Sim. Eles apadrinham, né? Então, às vezes, o cara paga a universidade lá do filho, né? Tem a parte lá que ele cobra o imposto dele, né? Tem tudo isso, mas também tem a parte onde o chefe da boca também desempenha lá um papel social e ele acaba virando o padrinho, né? É interessante porque se a polícia oferece, de uma certa maneira, também algumas ações, a gente vê lá no Rio de Janeiro que o BOP, ele empresta o dojo, por exemplo. Tem um papel social. Lá no BOP, o Menino do Rio, onde tem um... Porque o BOP lá do Rio fica numa favela também, né? Fica no morro, né? Já fui lá também. Tu já foi lá, né? E aí ele empresta o dojo pro jovem da favela praticar uma arte marcial, que é uma atividade que já foi também muito aplaudida como uma maneira de socializar, né, e tirar do crime, né? Então, fica interessante essa maneira como tu fala, porque deixa mais evidente que a polícia, ela tem um concorrente como alguém que cativa, que conquista a favela, né? Sim. E se vocês não fizerem também um pouco disso, de conhecer, de ir ali, ouvir, atender, levar um pouco dessa ação social, de fazer uma ação ali também, é uma guerra que fica perdida, né? Então é bacana tu levar isso, porque ninguém, não vou dizer ninguém, mas muitas pessoas não sabem como é que funciona ali dentro. Sim. Ali dentro, no dia a dia de vocês. Muita gente pensa que Rotan chega para atirar e matar e pronto. Não. Tem o serviço que vocês vão ali, vocês ouvem, vocês escolhem informação. Às vezes a pessoa tem medo de chegar, então vocês têm que quebrar um pouco desse medo também. Mostrar que são humanos, que por dentro da farda tem um coração. Fica pensando que vocês são pessoas que não têm coração e são máquinas de matar e de, né? Sim. Tudo isso é o que é pintado aqui na TV. Na TV a gente só vê isso, né? Eu tenho um pouco mais de informação porque eu convivo o tempo todo com a galera da segurança pública, né? Mas o que tu fala é muito bacana, porque de uma certa maneira mostra um papel social que a polícia faz porque ama, mas tem que ter, porque se não tiver também já perdeu, porque o chefe da boca ele faz também. Tem um caso lá no Rio de Janeiro que um chefe de uma boca, ele se diz pastor, ele comprou a igreja, ele expulsou o pastor, expulsou os irmãos e ele disse que é o pastor, e ele é o chefe da boca. E ele faz ações sociais no Dia das Crianças, ele leva pula-pula, leva futebol de sabão e tudo mais. Aí como é que a favela não vai ser louca por um cara desse? Ele construiu um chafariz para os meninos banharem. Olha o que ele não faz ali. Se a polícia também não tem ali um processo, que não é o papel dele, ele nem é pago para isso. Não é. Não está nem na Constituição, nem no regimento, não tem isso, né? Mas se não faz também... fica também difícil, porque senão o próprio morador vai boicotar as operações policiais. Ele vai servir como um telefonista da galera lá, frente às ações que vocês fazem, que são pontuais, né? Então, eu acho muito legal essa tua fala aí também, porque desconstrói uma narrativa, de repente, né? E traz um novo ponto de vista para quem está nos ouvindo, para a sociedade, né? É interessante porque, assim, hoje, né, a gente percebe que o policial militar, né, ele é bem diferente, né, na atualidade do que já foi algum dia, né? Então, geralmente, quando a gente vê aquele nome, aquela chancela militar, né, a gente tem a ideia, né, daquele indivíduo que ele é autoritário, né, e na verdade não, né? A gente percebe que está tendo, né, uma mudança, e essa mudança ela não é lenta, ela ocorre, né? Hoje mesmo a gente tem a Lei Orgânica de 2023, então a partir de 2029, que é a data limite, né, o ano limite, todos os policiais terão que ter curso superior, né? Então, para você adentrar nas fileiras desde soldado, você precisa ter curso superior, né? Eu apresentei um trabalho agora no curso de gestão estratégica. Para militar? Para militar. Para civil. E para oficial, tu vai ter que ser formado em direito. Para poder. Foi anunciado agora isso. Então, é uma mudança por conta da Lei Orgânica Nacional, né? A gente ainda está, né, em processo de produção da Lei Orgânica no Maranhão, né? Mas aí já tem esse mandamento federal que nos obriga a fazer essa mudança, né?
Então, a gente precisa, né, trilhar, né, por este caminho. Então, quando eu comecei a estudar, a buscar alguns outros conhecimentos, porque além do estudo, né, da universidade, eu sempre gostei de fazer aquela leitura paralela, né, de uma outra área. Então, eu gosto muito da área de tecnologia, né, eu também gosto muito da área do direito, né, então a gente fica fazendo aquela leitura ali paralela, né, e muita coisa serve, né, então eu fiz uma pós de jurimetria, né, que é estatística aplicada ao direito. Então eu consegui automatizar muitas tarefas que eu demorava horas para fazer, eu faço muito rápido, em minutos. Bacana. Termino. Então, assim, um relatório, eu consigo fazer um relatório bem rápido, com gráficos, né, bem fundamentado, a partir do uso, né, da estatística, né, computacional e da própria inteligência artificial. Né? Bacana. Tu falando sobre a mudança do perfil do policial, né? Sim. Eu me lembro que aquele governador do Rio de Janeiro lá, o Ratinho, isso foi em 99, eu acho, 2000, 98, não me lembro agora o período exato, mas eu me lembro que na gestão dele, ele armou o policial carioca, né? Então, não sei se tu lembra, quando a gente abria a Veja, era muito comum ter uma foto de uma criança no lixão, catando lixo. Isso era toda semana, a revista Veja tinha isso, né? A realidade que o Brasil tinha, isso há menos de 30 anos atrás, era uma, hoje é outra, né? E aí na Veja também saía a capa do menino segurando o rato, para que ele pudesse comer, né? Eu me lembro que o garotinho, ele criou uma política de saúde pública que era para combater a doença do rato, a leptospirose, né? Acho que leptospirose. E a política pública que ele criou foi interessante. Ele trocava 1 quilo de rato por uma lata de leite ninho. E essa era a realidade do Brasil. Hoje a gente não vê isso. Hoje a gente não vê. Por quê? Porque as coisas caminharam para outro mundo. Graças a Deus, nós estamos vivendo uma realidade diferente. Naquela época falava que o Brasil era terceiro mundo. Hoje não é mais isso. Não se fala mais primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Se fala país desenvolvido e subdesenvolvido. Não se fala mais capitalista e socialista. Não existe mais esse mundo soviético, né? Mas eu me lembro que esse garotinho, e na época ele foi eleito o melhor governador do Brasil, né, dentre todos os governadores. E a Rosiana também. Tanto é que eles dois se candidataram em 2002 para presidente, tanto a Rosiana Sarney e a bandeira dela. A bandeira da Rosiana é interessante. O que a Rosiana fez? Ela aumentou o salário mínimo por conta própria. Então o salário mínimo por lei era R$500, vamos assim dizer. Não me lembro agora. R$500. O que ela fez? Ela aumentou por conta própria R$50. Então todo mundo recebia 550. Só no Maranhão era isso, que o salário mínimo era o maior, né? Então todo mundo aqui recebia R$50 a mais. E ela também levou um acordo lá, um contrato com a Rede Globo, a Fundação Roberto Marinho, tinha umas videoaulas que se tu acordar às 6 horas da manhã tu assistia, eu não me lembro agora o nome. Era alguma coisa com o Globo também. Só que o cara assistia a aula para ele se alfabetizar. E aí a Globo, o estado do Maranhão, na época da Rosiana, ela fez um convênio, um contrato com essa Rede Globo, para que todas as escolas públicas tivessem uma sala com televisão, um videocassete para assistir a aula, e era tipo o EJA. Eu também assisti no Teleensino na época, né? Teleensino. E era uma maneira de diminuir o analfabetismo para as pessoas já com mais idade, né? Então, essas duas frentes fez a Rosiana, assim, crescer muito, que foi o que fez ela se candidatar em 2002. E aí o garotinho, essas políticas dele, fez ele também se candidatar. No final, quem ganhou foi o Lula, não foi nenhum dos dois. Eu digo que essa eleição de 2002 foi a melhor eleição. O Ciro Gomes estava voltando dos Estados Unidos de um mestrado de ciências políticas. Ele falava muito bem na época. Tinha o Cristóvão Buarque, que era reitor da UNB, também falava muito bem. Tinha a Rosiana, que tinha feito muitas coisas aqui no Maranhão. Tinha criado a Litorânea, tinha criado a Lagoa. E ela foi uma governadora assim, que brilhou muito no cenário nacional. E o garotinho, a grande coisa dele, assim, a grande fala dele, o grande argumento para ele se candidatar à presidência, era o que ele tinha feito nas favelas. Ele tinha erradicado, vou dizer que é porque eu não estou defendendo ele, né? Então, vou botar entre aspas aqui, né? Posso falar alguma coisa errada também, porque foi em 2002, faz muito tempo, 2000, né? Mas ele defendeu a favela, vamos assim dizer. O garotinho depois foi denunciado, chegou a ser preso,
mas o que se falava na época, né? Ele foi um cara que mudou a ótica para a favela, porque ele erradicou a leptospirose, porque ele trocou uma lata de leite ninho por 1 quilo de rato. E era a fila de gente levando rato. Porque as favelas eram lotadas de rato, né? Então ele disse isso, né? E a outra coisa que ele falou, e eu me lembro muito desse dado, porque foi na época do meu vestibular e eu precisava fazer redação, e era a época que começava a discussão sobre liberação de maconha. E segurança pública era uma pauta muito também, muito discutida na época. Mas eu me lembro, cara, de informações que saíam na revista Veja, a internet não era como hoje, a gente não tinha smartphone. Notebook nem existia. Existia um computador gigante, né? A televisão estava mudando daquela de madeira para tela plana, que era plasma, tela de plasma. Então, não era. A gente não tinha acesso à informação como é hoje. Se eu quisesse internet, tinha que ir na lan house lá e tal. Mas eu me lembro que o que se falava muito era que o policial carioca, ele não tinha carro, muitos não tinham arma, e os que tinham arma não tinham munição. Aí entra Garotinho e na gestão dele ele cria o BOP, né? Ele autoriza lá a lei para criar o BOP. E a partir daí, eu me lembro que na televisão a gente começa a ouvir algo diferente, porque esse discurso de polícia corrupta vinha muito de lá. E muitos sociólogos até justificavam o policial corrupto. Como que o policial não vai ser corrupto se o tráfico tem muito dinheiro para subornar? E o salário do policial carioca é muito baixo, o cara sobe no morro para trocar tiro com bandido de fuzil, sendo que ele não tem nem munição no 38, ele só tem um 38, e o carro dá prego, né? Então a gente discutia isso em sala de aula. Eu não sei se hoje em sala de aula discute isso, mas eu me lembro dos meus professores de geopolítica, de história, sim, de redação falando abertamente. Era uma pauta viva, quente, né, nas salas de aula. Para mim, isso que tu falou, que a política foi passando para mudança, para mim acontece a partir desse momento onde a pauta dentro da sala de aula foi muito discutida, vem a criação do BOP, e aí o BOP, antes do filme Tropa de Elite. Sim, bem antes. O Tropa de Elite foi em 2007, eu acho, 2008, 2007. Estou falando de 98, 10 anos antes, né? Muda-se a concepção. Minha mãe, quando queria que eu não saísse de casa, ela falava, lá vem a polícia. E aí eu me escondi, eu tinha medo, criancinha, né? E aí depois dessa coisa, né, já na minha adolescência, quando começa a se discutir a mudança da polícia, a gente vai mudando também uma concepção. E eu concordo contigo quando fala, a polícia vem mudando. Começa pela defesa do Estado. O Estado tratando a polícia de maneira humana. Porque deixar o policial para subir o morro, trocar tiro com um bandido que tem fuzil, e o cara não tem nem colete. Sim. O policial não tinha nem colete, cara. Tu é da minha idade, eu tenho 42, tu tem 41. 41. Então, eu acredito que as mesmas aulas que eu assisti nessa época. A gente assistiu a mesma aula, praticamente. Então, a gente viu um cenário de mudança. Tu leu a mesma revista Veja que eu. Quando eu fui prestar meu vestibular, não tinha dinheiro para pagar a assinatura da Veja. Eu tinha que ir lá para a Praça Deodoro, para a biblioteca. E eu sempre gostei muito de ler, sempre fui muito CDF. E lá na Deodoro, na biblioteca, tinha a revista Época, Isto É, e a Veja. E em uma semana eu tinha que ler a revista da semana. Ainda tinha isso, né? Eu não sei como é que tá hoje, se tinha a revista da semana. Eu vi isso acontecer. Hoje, realmente, a população respeita. Um BOP, um choque, uma Rotan, né? A gente vê aí algumas informações que a população aprova as ações. Tem ali aqueles que reprovam, mas deve ser parente, alguma coisa ali, né? Mas isso daí é muito bacana, né? A visão que a gente tem. Aí logo depois, na sala de aula, começam a falar da política da polícia de Israel. Aí começa a falar da SWAT. Cara, o Brasil não sabia o que era SWAT, sabia o que era FBI por causa dos filmes, né? Sim. Mas a gente foi trazendo para a sala de aula uma discussão que formou pessoas que têm 40 anos como nós dois, tendo uma concepção diferente. Se tu for conversar com uma pessoa de 60 anos, ele vai falar da época da ditadura. Aí ele vai trazer a experiência que eles tiveram. Que marcou, né? Que marcou. Para mim, o que marcou foi isso. Tanto é que a pauta foi tão quente em cima disso
que eu quis seguir carreira. Meu pai que não deixou. Meu pai brigava, tu não vai fazer polícia, tu não... Queria ter feito NPOR, queria ter feito ITA, ele não pagou a passagem, porque a prova do ITA era em Fortaleza, ele não quis pagar a passagem, enfim. Mas eu queria ter seguido essa carreira aí da segurança pública, seja no Exército, no NPOR ele não autorizou, quis, eu queria, cara, mas ele não deixou. Mas o que fez eu querer a carreira, e de uma certa maneira eu gosto tanto disso até hoje, que a gente está aqui num podcast, eu não sou policial, não sou dessa carreira da segurança pública, sou professor de física, mas eu gosto tanto disso, tanto é que toda semana eu tenho aqui um convidado para tratar de segurança pública. Mas isso nasceu onde? Não foi quando minha mãe me ameaçava dizendo que se eu não fizesse a polícia ia me pegar. Foi na sala de aula esse debate. E eu acompanhei realmente uma mudança de tratamento com relação ao policial, né? A gente falou aqui de um período de infância, e aí agora tu falou. Agora a polícia, para mim a polícia civil já tinha que ser graduada. Eu, na minha concepção, não tenho certeza disso. Sim. Policial civil sim, mas agora tu tá trazendo sobre a polícia militar, né? E inclusive o CFO que ele vai ter que ser concursado e já graduado em direito, né? Isso é muito bacana, né? Tu vê então que isso daí sim pode prevenir alguns excessos que ainda ocorrem. Mesmo a gente já estando numa escada de evolução com relação ao policial, ao servidor lá da segurança pública, né? Sim. Eu acho que assim, a nossa discussão ela é importante, principalmente, né, quando a gente traz para a realidade dos estudantes que têm a pretensão de adentrar o CFO, né, vamos dizer assim, porque a mudança já vai começando. Ou seja, quando ele entra, né, ele já vai entrar, né, com essa mentalidade, esse germe já vai começar, né, a fazer efeito, né? Porque assim, a gente sabe que muitos profissionais hoje, né, acabam não se identificando, né? Ou até mesmo, né, a gente tem pessoas que têm uma mentalidade equivocada, né? O que é a polícia, o que ela faz, né? Tanto que, às vezes, alguns amigos falam, se eu fosse, eu ia aprender muito bandido, né? Todo dia eu atirava em um, e aí a gente tem alguns comentários, né? Como se, de fato, essa fosse a missão da polícia. Virou polícia, todo dia mata um bandido. Mas não é. E, assim, a gente... Tem a corregedoria pesada em cima de vocês, né? Tem. E, assim, hoje a missão da polícia militar, ela é, vamos dizer assim, eu vejo como muito, muito complexa, porque a gente precisa ter conhecimento jurídico, né? A gente precisa ter o conhecimento, às vezes, de um profissional da psicologia, né? Então a gente precisa ter vários tipos de conhecimento, porque quando a gente vai se deparar com ocorrências ou com situações, né, a gente precisa deixar alguma coisa, né? Ou pelo menos uma orientação. Imagine só, chega alguém que em uma ação, agora voltando para a ação social, a gente teve 3 pessoas que não sabiam nem por onde começar para se aposentar. Só que a gente tinha na ação, né, uma assessoria jurídica. Então a gente conseguiu... vocês fizeram uma ação global. Isso. Aí a gente conseguiu, né, conversar com o pessoal, a gente orientou, então a gente tinha... Foi essa que vocês levaram 20 médicos? Sim. Então, assim, a gente em vários momentos, né, a gente começou a perceber... Essas ações não eram ações apenas assistencialistas, né? Então a gente sabe que, infelizmente, existe, né, aquela ação assistencialista que se volta àquela antiga política do pão e circo, né? Sim. E existem ações que elas são assistencialistas, mas que têm um objetivo, de fato, de levar uma melhora, não apenas uma cesta básica, né? Porque a cesta básica é algo que vai ajudar a pessoa naquele momento. Mas eu tenho que deixar algo além da cesta, né? Eu preciso deixar uma mensagem, eu preciso acompanhar, né? A gente teve uma ação que infelizmente não deu muito certo, né? Porque a gente acabou saindo, né, do Coroadinho, né, indo para uma outra missão, mas o projeto era Padrinho da Esperança, né? Então a gente tinha uma creche comunitária e pais e mães de família, eles não tinham condição às vezes de arcar com aquele valor, né? Que tem um valor mensal. E os policiais ali, alguns amigos, a gente fazia essa doação e pagava, era R$30, eu acho, 30, era 20
20 e 30, eu acho, os valores Como era da o nome da criança ação? mensal. Era Padrinhos da Esperança, a gente botou... A gente tá. sempre trazia um nomezinho, alguma coisa. Né? Padrinho porque vocês assumiram uma criança. Isso, assumiu uma criança. Tipo assim, tinha criança que não tava indo pra creche. A gente foi lá, não tá vindo, não, porque tá uns 7 meses atrasados. 7 vezes 3 dá quanto? Então, tá aqui, ó. 210. A gente acabava pagando aquele valor. É mesmo? Você Do precisa bolso de vocês. do bolso. Então, assim, tem muita coisa que às vezes a gente nem fala, né? Isso era o policial que fazia. Era o policial, isso policial, aí não fala ninguém. policial que todo mundo fala que é desgraçado, safado. E isso não é uma realidade, né? Se a gente for, Hoje eu tô indignado, hoje eu tô pistola, lembra? não é uma realidade do Maranhão, né? Se a gente fala assim, porque o policial do Maranhão... Não, você vai ter isso aí no Rio de Janeiro, você vai ter isso em qualquer outro estado, né? Tem policiais que fazem, de fato, que acompanham, porque assim, uma coisa... É você ler sobre Me algo. diga 5 jornalistas que se reúnem para fazer pagamento de creche. Me diz aí, jornalista, me dá aí. Juiz. Rapaz, hoje eu vou ser cancelado hoje. Rapaz, Então, eu vou te contar, o policial já não ganha muito, cara. Sim. Até que o policial maranhense, ele tem uma folha alta, porque o custo de vida em São Luís, no Maranhão, não é tão baixo, né? Quanto outros estados. Mas, cara, não é obrigação. Que vocês já vivem ali com um salário ali, é fixo, não tem uma variação e tudo mais. E aí vocês tiram do bolso de vocês para ajudar a sociedade lá, para pagar a mensalidade da escola do menino, lá do Coroadinho. Rapaz, eu vou te contar. Algum jornalista divulgou isso daí, que vocês pagavam isso daí? Não. A verdade, assim, quem ficou sabendo mesmo era só o pessoal que E mesmo se soubesse, ia distorcer. ligado diretamente a Mesmo se soubesse, ia distorcer. Rapaz, eu vou te contar. Eu tô indignado, viu? Hoje eu tô indignado, Major Frazão. Pois é. Eu vou criar uma ONG, vou criar um canal, vou criar uma ONG, um canal só pra falar mal de quem distorce as coisas. Pode me cancelar aí, eu vou virar o defensor da polícia agora. Você é assassinado. Henrique, uma situação que assim, a gente precisa, né, todo tempo falar, né, como a gente foi até, né, buscar o conhecimento lá de Sun Tzu, né, a arte da guerra, então a gente precisa, né, fazer o bem, né, e a gente precisa mostrar que de fato esse é um caminho certo para que a gente possa transformar a nossa sociedade, né. Então, às vezes a gente vê e acha que muitas pessoas, né, ruins, né, hoje estão ali no meio da sociedade, mas a gente acaba verificando que não é esse os números que a gente encontra. Nós temos muitas pessoas boas, né? Mas é como... Não, eu falo no seio social, né? Tá. E é aquela ideia, né, que tu falou. Infelizmente, muitas pessoas boas se silenciam, né? Sim. Ou não atuam de forma ativa, né, para transformar a sua realidade, né? Sim. Então, depois de fazer a leitura de alguns estudos, a gente vê, né, polícia de proximidade, policiamento comunitário, né, que a gente vai falar, e eu vi um autor que sinalizava a questão do policiamento desenvolvimentista, né? Que era aquele policiamento que ele atuava, ele ia analisar todos os índices, né, de uma determinada localidade e ele ia buscar atuar em cada um deles para tentar melhorar. Então ele ia aproximar da pasta da educação, da pasta da cultura, né? Então de todas as pastas para ver o que de fato ele poderia fazer para melhorar esses números. Porque todos esses números melhorados, né, eu teria resultados... Aqui? Hoje não, né? Porque, na verdade, assim, foi uma leitura que a gente fez, eu vou até depois voltar novamente, que eu tinha vontade de falar, né? Fazer até eu fiz um projeto no mestrado de desenvolvimento socioeconômico na época, né? Mas eu acabei fazendo um projeto bem rápido, eu passei na prova escrita, mas o meu projeto ele não foi aprovado, né? E eu queria fazer um trabalho, né? Assim, até na época do Coroadinho, né? Que era o 42º como agente acólito, né, na área do Coroadinho, né? Porque eu acredito, sim, que como polícia militar, a gente tem essa chancela, né, de ser polícia, né, de fazer parte de uma instituição do Estado e de poder, né, atuar, né, diretamente nas comunidades. Porque por mais que determinada secretaria seja responsável, né, por determinado serviço, às vezes ele não está todo o tempo na localidade, né? Sim. Inclusive, em uma conversa com os 2 amigos, que eram juízes, eles até me pediram, né, uma orientação. Frazão, tu conhece determinada localidade? Tu conhece determinada pessoa? Aí eu conheço. Mas assim, lá onde ele dizia que funcionava uma associação, era um bar e aquela coisa. Eu peguei e falei, olha, lá funciona um bar, lá, né?
Aí ela, então tá, eu vou fazer uma visita, tu pode me acompanhar? Eu, claro, é só a senhora me avisar com antecedência, eu me organizo. Aí acabou que ela viu, rapaz, não tinha nada de social ali. Né? Então, é importante porque quando a gente começa a sentar, conversar, a gente alinha e busca de fato quem desenvolve um trabalho real, né, dentro dessas comunidades carentes. Entendi. Massa, cara, show de bola. Eu sabia já de tudo isso, né? Mas é muito importante tu estar falando, cara. Do mesmo jeito que tem uma frase que é do Winston Churchill, né? Que o que me preocupa não é o grito dos ruins, é o silêncio dos bons, né, cara? Tem que falar, pô. Tem que divulgar, cara. A gente vai conversar mais sobre essa ação do Natal. Que tu deu até um nome. Sim. Pra Natal Solidário, né? A gente só botou... Natal Solidário. Aí tem o Padrinho do Bem. Sim, cara, Padrinho da Esperança aí. Cara, se esse Padrinho da Esperança aí se abre, sim, muita gente apoia, cara. Sim. Porque muita gente... Pô, é muito massa. Principalmente em creches comunitárias, né? Porque às vezes, né, a mãe, né, que mora em uma comunidade, ela não tem condição de trabalhar e ficar com a criança, né? E Sim. às vezes uma creche comunitária, se a gente consegue investir nessa creche, eu vou ter um espaço para receber essas crianças e, né, auxiliar, vamos dizer assim, nesse processo educacional, né? Ou seja, tu vai ter uma mãe que vai para o serviço, ela vai até tranquila, porque ela sabe que ela vai deixar em um local em que as pessoas vão cuidar, né, ali do seu filho, da sua filha. R$30 por mês para muita gente é nem uma pizza. Sim. Não é nem uma pizza, é metade de uma pizza. A gente vai visitar, né, esses dois espaços que até hoje eu ainda mantenho contato, né, com o pessoal que faz lá a direção. Às vezes eles me mandam alguma coisa, me ajudam em uma campanha, né, ou me direciona, e às vezes a gente acaba, né, porque eu não tenho dinheiro, às vezes, né, eu não tenho. Mas às vezes eu sempre conheço alguém que conhece alguém, né? Sim. Então a gente acaba sendo ali um mediador, e isso é muito bacana, né? E isso é política. É, política. Eu até brinco, né? Eu sou político, só que eu sou político social, não sou político partidário. Né? Tu é um político eleito e vocacional. Pô, eleito não eleito, né? Concursado e vocacional, não é eleito pelo povo. E Sim. faz um papel muito bonito, cara. Com aquilo que tu tem nas tuas mãos, tu faz um negócio muito bacana. Cara, eu gostei desse... Claro, mexe com a educação, é minha área. Eu nunca fui outra coisa, tá? Sim. Eu sempre fui educador. Eu comecei a dar aula muito cedo, cara. Com 17 anos eu já dava aula. E dava aula em cursinho em Teresina. E outra coisa, né? Eu até comentei, né? Eu dei aula de matemática, né? Em cursinhos comunitários e tal, assim. Não era um dos melhores, só que conseguia até, né, fazer com que alguns alunos aprendessem, né? Eu queria até citar um professor, né? Que eu acho que ele também mudou um pouco, né? A minha realidade ali, né? Na época, eu acho que no primeiro ano, né? Eu estudei no Almirante Tamandaré, estava ali num momento crítico, né, da minha vida e tal, aquela coisa. Aí acabei depois indo pro CEGEL, né, por conta de uma situação lá particular lá, fui pro CEGEL. Quando eu cheguei lá, aí, né, tem aquela resistência normal, né, porque eu saí no meio do ano e tal, não conhecia quase ninguém. Só que aí o professor de matemática, ele pegava e colocava lá no quadro, né, a questão, né, aí alguém respondeu, aí eu, deu tanto. Aí ele, como é que tu sabe? Eu fiz o cálculo. Aí às vezes eu fazia uns rascunhos, mas como é que tu fez? Aí eu tinha que mostrar pra ele como é que tinha feito aquela coisa. Aí eu disse, rapaz, mas tu já estudou isso aí? Eu, não. Aí eu sei que assim, só que eu assim, como é que acontecia? Minha irmã, ela não era muito boa de matemática, né? Ela era muito boa em português, história, geografia. Aí ela era mais velha do que eu, né? Aí às vezes eu li o livro dela pra me ensinar ela, né? Aí eu conseguia, e de certa forma... Porque tu tinha mais facilidade e agilidade com cálculo. E eu gostava muito, tipo aquela coisa de área. Inclusive eu encontrei um amigo meu, né? Aí ele tava falando, rapaz, Frazão, eu não consigo fazer essa questão. Pô, como é que tu não consegue? Pô, essa questão é muito fácil, né? Que era um círculo e um triângulo, né? Aí eu peguei e passei a manha pra ele, ó, tu não precisa nem de fórmula. Aí ele começou, né, a aprender, depois eu encontrei, ele é policial. Ele, rapaz, até hoje eu lembro. Eu até esqueci como é que eu fazia, né? E tu lembra, então eu fico feliz, né, de poder ter te ensinado, né? E o professor Alberdan, inclusive eu tenho vontade de encontrar ele. Ele era professor do CEGEL, aí depois ele é professor do Gonçalves Dias também, né? E ele me colocou para me ser tipo um monitor de matemática. Então eu ensinava um pessoal, olha que né, massa, que tinha dificuldade, né?
Então, assim, isso mudou muito, porque assim, eu peguei e comecei a ensinar, às vezes, ali aquele meu método. Duas vezes, né? Isso, então mudou muito, porque aí depois eu comecei a pensar muito mais, né? No outro, talvez começou ali, né? Claro que tem minha família, tem outras questões, mas... Eu não acho que começou, não. Eu acho que reforçou. Reforçou, então. Eu acho que tu já tem essa coisa do próximo. Essa tendência para ajudar o próximo. Eu vou atrás do professor Berdan. Bora. Agradecer ele. Professor de matemática ele. Massa. Vamos fazer esse corte aí. Filma logo aí. 01. Filma ele aí, professor Berdan. Nós vamos postar só essa parte aí, professor Berdan. Fala aí uma homenagem aí, porque o cara foi essencial na tua vida, né? Pois bem, então, eu queria muito encontrar o professor Berdan, né? Foi um professor de matemática que eu tive, isso em 2000, no ano de 2000, lá no CEGEL, né? Aí, inclusive, ele era professor nesse período, né? De 99, 2000, 2001, ali. E eu tive contato com ele, eu lembro que ele me ajudava, né? E ele me colocou para ser um monitor de matemática, né? Eu acredito que isso mudou muito a minha vida. Mesmo eu não tendo feito matemática em si, né? Mas me fez voltar, né? A estudar, porque às vezes eu tinha que ensinar alguém, eu tinha que estudar, né? E para estudar, né? Eu acabei me encontrando e eu tenho que agradecer. Eu acho que a gente precisa agradecer todas as pessoas que em algum momento de nossas vidas, né, nos ajudaram. Se esse vídeo chegar nele, diz só aí o que é que tu se tornou, diz aí pra ele, se ele chegar nesse vídeo. Hoje eu sou oficial superior da Polícia Militar do Maranhão, né, major, eu sou o comandante da Rotan, eu tenho hoje formação jurídica também, algumas pós. E agradecer, né, ao professor Alberdan por isso. Né, e é Rotan. Rotan ainda. Ainda é Rotan, 4 pós-graduações, massa, cara. Eu sou professor, bicho, e cobra não come cobra, urubu não come urubu, professor também não destrói professor, né? Sim. Bacana a tua homenagem, cara. Seria muito legal se todo mundo reconhecesse, assim, um mestre que passou pela vida, né? Às vezes a pessoa esquece tudo. A verdade é assim, de todas as profissões, né, a mais nobre é a do professor, do educador, né? Porque ele só forma todas as profissões. Né? Nem todo mundo é assim não, cara. Hoje em dia você tá dando aula, o menino tá zombando de ti. Sim. E tu tá lá ajudando ele a construir o futuro dele, né? Sim. E parece que o professor vai ter que pagar para o menino assistir a aula dele. Não é fácil para o professor também, não. É claro que ele não lida ali na rua, trocando tiro, mas ele tem ali também seus desafios, às vezes violência em sala de aula. Semana passada teve um caso que, com essa legislação do celular, o professor foi confiscar o celular da menina, o pai entrou e agrediu o professor, agrediu mesmo, com soco, espancou o professor no chão e ele socando e chutando, né? Não é tão fácil não, cara. Não tem reconhecimento como deveria também. Nem salarial, nem social, né? Infelizmente. Eu tava te falando, né, que eu sou professor, nunca fui outra coisa. Tu foi garçom, né? Rapaz, eu não. Eu vendi até picolé, já vendi picolé, já trabalhei em oficina de bicicleta, tudo que dava um dinheirinho ali eu fazia, né? Rapaz, engraçado, tu fez tudo isso, tu tem uma veia empreendedora, e aí tu não foi pro empreendedorismo. Tu não quis ser empresário, nada com isso. Mas de uma certa maneira tu é empreendedor social. A verdade, assim... Só não tem a ONG. Eu até comentei, né? Eu, na verdade, assim, meu pai militar, né, eu via... Só que, assim, na minha cabeça, eu nunca ia ser militar, né? Só que um dia eu fazia educação física lá no Selma, né? Então, isso em 2005, acho que 2005, por aí, 2006, conversando com um amigo, né? Falei do curso, né, do CFO. Aí ele pegou e me disse, rapaz, o CFO não dá pra ti não, o CFO é outro nível e tal. Eu sei que acabou que aquele dali chamou assim, de burro. Não dá pra mim. Aí eu cheguei assim, não dava mesmo. Não dava antes, mas a partir de hoje vai dar. Aí tu ficou indignado. Eu fiquei indignado, fiquei com aquilo, aí eu comecei, né? Aí eu trabalhava na Pizza One na época, né? Aí eu trabalhava na Pizza One, aí eu peguei a rescisão, aquele valor, papai investiu no cursinho e eu voltei a estudar novamente isso em 2008. E tu largou a educação física? Eu larguei a educação física. Pra fazer CFO. Aí fiquei estudando. Eu estudei o ano de 2008. Esse cara sabe
Esse cara que te deixou indignado, sabe? Não, eu não sei nem onde ele tá mais, porque ele também largou a educação física, né? Tu só lembra que esse cara te indignou. Eu só lembro que ele me indignou, eu, rapaz, eu vou estudar. Só que assim, eu trabalhava e tal, aquela coisa. Aí em 2008 eu saí da Pizza One, aí eu, rapaz, agora eu vou estudar de verdade. Eu fui pro cursinho e... Rapaz, engraçado, né, rapaz? Tem gente que com uma frase dessa aceitaria, né? Sim. Mas tu já tinha tuas crenças próprias, tu foi monitor da escola que tu estudava e tudo mais. Sim. Foi reforçando um autoestima, uma imagem de possibilidade, né? E aí quando o cara chega e diz... E outra coisa, né? Eu devo muito à matemática, né? Então, assim, na época que eu fiz o CFO, era matemática e história, né? Segunda etapa. Eu fechei matemática. Na época. Foi mesmo, segunda etapa? Era 7? Era. Só que assim, Rapaz, fechar matemática na UEMA, só que, assim, isso antigamente não era fácil. Eu perdi, eu acho que 25 décimos, né? Por conta da organização, porque lá eles são muito criteriosos, né? Mas assim, a minha estratégia era até fácil. Eu tinha, na época, eu tinha um livro do Geociese, que eu acho que era o 3. Trigonometria. Era. Aí eu Geociese 3 é trigonometria. Aí eu peguei, tá bacana. O 1 é função, 2 é logaritmo, 3 é trigonometria. Fui no sebo e comprei os 10. Aí eu descobri que tinha o 11º, né? Em 2005 já eram 11. Me dá o 11. Aí eu comprei o 11. Aí eu, não, mas eu não vou ficar só com esse. Aí comprei, né, o Manuel Paiva, né? Primeiro, segundo e terceiro ano. Sim. Então essa era a minha base. Aí como eu fazia... Porra, meu irmão, eu respondia todas as questões. Pô, tu pegou o Geociese. O Geociese é a bíblia da matemática. Rapaz, tu não quer dar aula aqui não de matemática aqui no CFO? Já viu? Será? Vou ver se eu faço uma leitura. Tu vai pegar algumas coisas. Fera tu é. Secou, né, passou pra CFO. Isso aí não é pra qualquer um. É 01. Passar pra CFO pra qualquer um não é. Aí tu só tá enferrujado um pouco aí, porque tu ficou com... eu vou até usar uma linguagem de vocês, tu ficou com verniz, tu tirou a carcaça da matemática, ficou mais engomadinho ali da área jurídica, né? Porque tu sabe que tem essa coisa assim, que a galera das exatas com a galera da humanas, né? Sim. Tem essa coisa, né? Tu vai ter que tirar um pouco o verniz da humanas e meter um pouco. Mas tá feito o convite aqui, cara. Inclusive agora, vai ter revisão e a gente já entra agora. Eu te deixo elaborar a tua lista, pra tu também não ser pego de surpresa. Mas vai ser uma honra, pô. O cara da Rotan dando aula de matemática aqui à noite. Professor, uma situação. Eu tive alguns amigos, né, inclusive dessa época, né? Eu vou ver até se que eu não lembro o nome dele. Que ele também era desse auxílio lá, né? Que ele depois, ele tava fazendo um mestrado, era o doutorado no IME. Que é o estudo de matemática. Lá do CGL na época. Então, que foi pro IME? Pegou aula contigo na monitoria. Assim, a gente brinca, né? Aí eu não tenho mais contato tem que com dizer, ele, né? Eu te aprovei no IME. Tem que caçar conversa. Então, assim, teve um pessoal, então teve 2 amigos que foram pro IMPA, né? Então, na época a gente estudava... Pro IMPA também? Eu estudava muito, eu pegava aquelas apostilas antigas, né? E a gente começava a estudar. Então, assim, era muito bacana. A gente tinha... Raizão, tu, viu? No cursinho a gente pegava aquelas questões do ITA, né? Então a gente começava a correr atrás, porque eu gostava disso, né? Dos desafios. Aí na época do meu vestibular, para eu ter acesso ao Geociese, eu tinha que ir pro Farol da Educação. Porque no Farol da Educação, não sei se ainda existe, eu não sei como é que tá funcionando hoje. Eu acho que o Farol da Educação Agromar foi depósito. Sim. Mas eu ia, cara. Eu saía do cursinho, que eu passei para engenharia, mas eu não gostei, eu saía do prédio de engenharia. Aí eu ia para Praça Deodoro, almoçava ali no chão, o bandeco. Era R$1 o bandeco, né? Eu abria a carne, era só corante. E um macarrão branco, mas era gostoso demais. Eu também passei por várias situações assim, né? Inclusive tem um amigo meu hoje que ele é advogado, a gente brinca muito, né? Que a gente ia pro cursinho e ficava estudando, né? Aí eu lembro que teve algumas vezes, porque todo dia a gente ia pro Farol da Educação, né? Aí ficava lá estudando. Tu ia pro Farol da Educação do Vinhais. Do Vinhais, nessa época. Eu ia pro Farol da Educação aqui da Praça do Renascença. Aí eu ia andando, eu atravessava da Deodoro, atravessava a ponte, Ponte de São Francisco, ia até o Farol da Educação daqui do Renascença. Ficava lá até 9 horas da noite. Mesma coisa. Era. E assim, ó, uma coisa que eu descobri que me deixou muito triste, né? Cara. As pessoas iam doar os livros, né? E os livros, eles não iam para prateleira lá, para que os alunos estudassem. Eles iam para destruição, para fazer reciclagem.
Depois que eu descobri isso aí, conversando com uma pessoa lá do Farol da Educação, né? Mas, Era um rapaz, rapaz que sabia de uma coisa. porque só podia ser livro comprado pelo Estado? Era. Não podia ser o livro doado? Isso. Caramba, Aí o que foi que eu bicho. peguei, que eu fiz na época, né? Aí teve uma duas vezes que a mulher foi doar, eu, poxa, eu queria esse livro. Ele não fica. Aí eu peguei alguns livros, né? Eu até tenho um amigo meu, outro amigo, né? Que me ajudou também bastante, que é Lenildo, lá da Cidade Operária. Ele é engenheiro mecânico hoje, né? E ele era professor de matemática. Aí eu peguei vários livros que eu tinha, inclusive a minha coleção do Manuel Paiva e Jansiese, eu levei para ele. E eu quero que essa coleção continue, né? Ajudando outros, né, a serem aprovados. Inclusive, eu tenho um outro amigo, né, ele é bombeiro, né, capitão do bombeiro, é o Tinho, né, eu chamo ele só assim, Elton Loyola. Então a gente também ajudava ele lá na matemática, na época ele fazia parte do Cefet, né, o IFMA, né, então ele estudava lá e a gente ensinava No Farol. ele. E hoje ele é capitão do bombeiro. Rapaz, essa tua safra aí foi boa, né? A gente Se tem juntou vários- com gente isso. top, né? Então Massa. eu tenho um amigo hoje que trabalha no tribunal também, que eu dava aula de matemática para ele. Aí eu tinha um amigo meu também que é tenente do bombeiro. Aí agora eu já encontrei ele já tá fazendo medicina. Hoje tá bom, já tá contratado. Pronto. Fechado. Aí convenci. Convenceu. Tá convencido. Já temos um professor de matemática aí, viu, 01? É. Liga logo pra diretora aí, dizendo que nós temos um novo professor de matemática. O cara foi monitor com 17 anos do SEGEL, uma das escolas mais famosas daqui do Maranhão. O cara conseguiu jogar a gente no IME, no IMPA, formar bombeiro, capitão do bombeiro. O cara secou Gelson Iese, passou no CFO e é Rotan. Pronto, fechou. Novo professor de matemática aqui do CFO, One. Show de bola. Pai, tu é uma figura, cara. Tu é uma A gente figura. vai ter que ter outras oportunidades. Porque E é a conversa crente, faz ação social, e é raiado, e é formado em direito. Rapaz, tu é uma figura, cara. sai ali sempre garimpando, né? Rapaz, tu é uma figura. Minha esposa que brinca, né? Porque às vezes ela, o que tu tá lendo aí? E, né? Porque, sei lá, às vezes eu tô aqui na internet, uma coisa e tal. Aí eu esse livro eu acho que é legal, né? Aí eu vou lá, dou uma lida e tal, aquela coisa, eu acho que é Tu legal. lê de aí- tudo. Se Sim, eu te der um livro de business, tu lê. Eu acho bacana, a gente faz a leitura. Inclusive, assim, eu tava lendo muita coisa de criminologia, né? Aí o pessoal da polícia, rapaz, aí, mas assim, eu gosto de, tipo assim, vamos dizer assim, beber, né? De todas as fontes, né? Pra gente poder reter de fato o que é bom, né? Porque tem muitas informações que às vezes não chegam ao nosso alcance. Sim. Então, quando a gente consegue ter contato com a informação, entender, a gente compreende, né? Com mais facilidade, né? Pá, show de bola. Pessoal, seguinte. Tem quanto tempo aí? 1 hora. 1 hora. Só que antes dessa 1 hora, a gente teve 2 horas de bate-papo. E aqui não falta conversa não, meu amigo. A gente vai ter que encerrar, o programa tá longo demais, mas a gente vai ter outros momentos aqui. A gente vai fazer ação social junto, vamos fazer ação religiosa também. Já é professor aqui do CF1Cast, já vou Já passar. vai entrar pro Batalhão do Bem. Já vamos entrar pro Batalhão Batalhão do do Bem, Bem, né? é. E o padrinho... O Quadril da Esperança. Padrinho da Esperança. Show de bola, meu amigo. Você foi um presente de Deus aqui pra nós. Amém. Pode ter certeza. Se você acha que a gente vai te ajudar com essas ações aí, não. Meu filho. Isso é muito massa pra nós, cara. E quando tu entrar na sala de aula, tu vai ser inspiração pra galera. Isso aí é o que... Quando a galera vê que tu, filho de garçom, foi monitor, que tu contar a história lá, isso vai ser show, isso vai vitaminar essa galera aí, viu? Isso é muito louco, cara. E eu agradeço a Deus pela tua visita aqui, pela tua vida aqui com a gente aqui, cara. Agradeço mesmo. De verdade, cara. Semana passada a gente teve com o Coronel Pereira, Sim. que é caveira, né? Não é raiado, mas é caveira. É Raiá também. Ele é raiado também? Na verdade, a história do Coronel Pereira, ele foi, né? Foi ele e o Coronel Edeilson. Eles foram fazer, eu acho que Força Tática na época, eu acho que no Amapá. Eles foram os primeiros, tanto que ele fez o curso de Força Tática, né? É uma pegada diferente, mas é rádio patrulhamento também, né? Entendi. No dia a dia, né? Sim. A gente conversou muito aqui sobre política. O Coronel Pereira, ele tem essa veia, né? Sim. E é engraçado, cara, aqui, porque a gente vai deixando a pessoa falar daquilo que motiva mais, daquilo que faz brilhar os olhos, né? Sim. A gente então aqui vai encerrar com 1 hora de episódio, mas na verdade 3 horas de episódio, mas a gente tem outros momentos aqui. Sempre que a gente for fazer uma ação, Pronto. Pode bora contar lá, comigo. Major Frazão.
Estarei à disposição. E aí, graças a Deus, a gente também já entregou aqui a bolsa pro Samuel, que é o sobrinho, vai ser outro CFO, outro Rotan também, vai te dar orgulho. E eu tenho certeza que ele vai conseguir chegar até acima de você, porque você já é uma inspiração para ele, então ele já vai receber uma mentoria aí de perto, né? Você já vai ser o mentor da carreira dele aí. E eu fico muito feliz também de participar da vida do Samuel. Então é isso. Vou agora passar as palavras finais para o Major Frazão, para ele poder aí deixar a mensagem do coração dele, o motivacional, a esperança aí pra galera que tiver. Veio todo de terno, veio de pastor hoje. Veio de pastor. Veio de pastor Frazão. Bom. Pastor Major Frazão. Quase isso. Show de bola. A gente tem uma ONG e a ONG já está à disposição. Muito bom. E a gente também tem a célula, tem os cultos também. Se quiser também já participar, estender para os raiados lá também. Dá pra gente fazer muita coisa junto. E é uma parceria que a gente começa aqui agora e vamos tocar pra frente. E um dia nós vamos se candidatar, eu e tu. Não, eu quero ser coronel, eu brinco muito, né? Eu quero ser coronel. É o meu sonho. Meu sonho é vender o AN. Depois a gente pensa aí, né, nessa outra estratégia. Meu sonho é vender o AN e seguir carreira eclesiástica e política. As duas coisas, cara. E focar 100%. 100% de dedicação para a vida eclesiástica e política, cara. Isso é o que me deixa mesmo assim, é o que ferve meu coração. Tava conversando com a pastora Zazar semana passada, pastor, ora bem para Deus me aposentar. Para vender o curso aí que eu quero só viver para Deus e para a sociedade. Aí ela fez uma brincadeira lá, né? Então é isso. Muito obrigado pela sua presença. Aceitou o convite aí do nosso 01 aqui, que é o nosso NPOR. E ele que comanda aí, ele que conseguiu aí a ponte com você. Deixe suas considerações finais aí, deixe seu coração falar aí para quem estiver lhe assistindo. Então, primeiro, agradecer o convite, né? Eu fico muito feliz. Eu acho que assim, essas conversas, principalmente quando são descontraídas, né? Mas são assuntos importantes, sérios, né? E eu acredito que sempre que tiver a possibilidade, né, de impactar positivamente a vida de alguém, eu acho que eu me coloco à disposição, né? Eu acredito muito nisso, porque quando a gente pensa em segurança pública dissociada de tudo isso, não é segurança pública, aí vira autoritarismo e vira qualquer outra coisa, né? Mas a segurança pública para mim é isso, é pensar no próximo, né? Fazer com que o próximo de fato evolua, cresça e se desenvolva, né? E eu agradeço muito em fazer parte desse projeto, porque o AN, ele muda vidas, né? Com o pré-vestibular, com a educação, né? E estarei à disposição, pode contar comigo. É isso aí. Quer passar? Vem pro AN.